Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre o Plano de Estudo Doutorado 4 do Governo do Estado de Minas Gerais, como parte do projeto de residência pedagógica da Universidade Federal de Uberlândia, financiado pela CAPES-CNPq. Nesses vídeos a gente vai falar de alguns temas filosóficos da filosofia que são trazidos pelo PET 4 e discutir alguns pontos importantes, certo? Vamos lá então? A primeira semana tem como tema verdade e validade. E ele começa tratando da alegoria da caverna, ou mito da caverna, que foi escrito por Platão. Platão é um dos principais filósofos da antiguidade. Um dos primeiros, e talvez nós possamos dizer que foi ele quem fundou a filosofia junto com a figura de Sócrates. E aí essa alegoria, então, está presente no livro 7 da República, que é a principal obra dele. E é uma obra em que Platão pretende apontar quais são as características de um bom governante. Ou seja, o que um bom governante deve saber fazer ou deve ter para administrar bem a cidade, os cidadãos, certo? E aí ele conta, então, a alegoria na figura de Sócrates. Esses são os personagens principais, normalmente era Sócrates, o personagem principal das histórias, dos diálogos. E aí ele começa então dizendo sobre essa alegoria, que haviam homens que estavam aprisionados em uma caverna subterrânea, e eles estavam lá desde sempre, e essa era a única realidade que eles conheciam. E atrás deles tinha uma fogueira, e por meio dessa fogueira, outras pessoas projetavam sombras nas paredes, na parede que esses homens viam. Então eles estavam acorrentados, e a única coisa que eles podiam ver era essa parede com as projeções feitas por pessoas atrás deles. Eles viam essas sombras, então, e achavam que essa era a realidade, essa era a verdade do mundo. Até que um dia um desses prisioneiros se libertou, e ele foi para fora da caverna, e aí no começo ele ficou meio atordoado por causa da luz do sol, mas depois aos poucos ele conseguiu ter a visão melhor das coisas, e ele podia ver então as coisas mesmas, né? As coisas como elas realmente são, as coisas de verdade. Ele volta para a caverna então, e tenta alertar os amigos de que aquilo que eles viam não era a realidade, que havia uma outra realidade, que era a verdadeira realidade. Mas eles não acreditaram e zombaram dele. Basicamente, essa é a alegoria da caverna. E aí, o que eu quero trazer nesse texto, que é tão importante na história da filosofia? A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre o papel da filosofia, o caráter da filosofia. A atitude filosófica é aquela que questiona a realidade, que não aceita as coisas como são. Então, o principal método filosófico, o principal método de Sócrates e de Platão era justamente questionar a realidade e questionar o que é verdade. O que é a verdade? Se isso é verdade, por que é verdade? Né? É buscar uma forma de justificar, validar isso que se diz que é verdade, certo? Como era a realidade para eles, então eles viam aquela realidade e achavam que era verdade. Até que um deles saiu e percebeu que aquilo não era a realidade e começou a se questionar, então qual que é a realidade? Qual que é a verdade? Se não é essa que a gente está vendo. E aí nós podemos associar isso, por exemplo, às fake news, trazendo para um debate atual. Quando nós recebemos uma notícia, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, ou qualquer outro meio de comunicação, ou quando alguém nos conta alguma coisa, é importante se questionar. Isso é verdade, mas com base em quê? É tirado de onde? De quais sites? De quais fontes? Quem está dizendo isso? Por que está dizendo isso? Por que isso é verdade? Por que isso não é? Então, nesse primeiro momento, eu quero encorajar vocês a questionar a própria realidade. Questionar onde vocês estão. E se perguntar, por que eu estou aqui? Isso que eu estou vendo é verdade? Se é verdade, por que é verdade? Se essa notícia que eu recebo é verdade, por que ela é verdade? Certo? Na próxima semana a gente traz mais alguns pontos ainda, porque essa é uma discussão gigantesca. Dá pra gente trazer várias discussões importantes em torno dessa alegoria. Então, basicamente, nosso encontro de hoje é para tratar dessa atitude filosófica. Ok? A diferença entre a atitude filosófica e a atitude natural. A atitude natural é aquela que aceita as coisas como são, e a atitude filosófica é aquela que questiona. Certo?
Até a próxima. Tchau.